Por favor, no Salmo de número 121, e quero te pedir para que você se coloque em pé, para nós começarmos o nosso culto. Mais um culto abençoado, mais um tempo que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nós estamos dando toda a honra, toda a glória ao nosso Pai. Salmo de número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Nós temos que confiar que é o nosso Deus que nos guarda, é o nosso Deus que está conosco, que sabe todas as coisas, que permite todas as coisas, e é nele que está a nossa fé, nossa esperança e nossa confiança. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos se entregar e consagrar esse tempo ao Senhor, mais um culto. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, temos o privilégio de poder adorar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, com a nossa mente, com os nossos lábios. Pai, escolhemos estar aqui, mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante do clima. Pai, nós queremos adorar, reverenciar e nos submeter a quem o Senhor é. Queremos prestar um culto agradável ao Senhor. Pai, que o Senhor receba esse tempo, esses momentos, nosso louvor, a nossa adoração, tudo que nós temos, nós oferecemos ao Senhor. Que os teus anjos passeiem, Senhor, aqui, Pai, sobre cada um, em cada família, aqueles que estão em casa, que a Tua doce presença, que a Tua glória, também os Teus anjos estejam lá guardando, Pai, que Teu Espírito Santo, desde o início até o final, ministre em cada coração, Pai, destrave os ouvidos, os olhos, ó Pai, que todas as escamas, que tudo aquilo que impeça, que toda barreira do fluir do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, declarar que só o Senhor reina, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Aleluia. Não podemos começar esse momento de louvor antes de eu compartilhar algo que já me deixou com o coração temendo e tremendo diante de Deus. O pastor nem sabe, mas estava assim no meu coração. Depois que ele abriu o culto, eu vou falar esse salmo: olho para os montes e de onde me virá o socorro. Porque hoje, enquanto eu orava, o Senhor começou a ministrar comigo que esse seria um culto profético, um louvor profético, um louvor em que nós como igreja estaríamos declarando que nós lutamos com as armas da fé, e que o Senhor já venceu, que vitorioso é o Senhor. E nós também declararemos que nós queremos confiar mais nele. E nós também oraremos por cura nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, como o Senhor é maravilhoso, porque o pastor não sabia de nada disso. E com tantos versículos na Bíblia ele abre, falando: olho para os montes e de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do nosso Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Por essa Jesuscidência. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus. Lutamos com armas de fé E nada e nada
fazer isso. Em meio às tribulações, O nosso Deus, o nosso Deus é vencer. levante suas mãos, declare. Nós o adoramos. Vitorioso, Pai. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Vamos declarar com toda a fé. Muralhas! Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na
Jesus, Tu és o Deus que nós confiamos, Deus. Tu és, Jesus, o Deus que nós servimos, Pai. Tu és, Jesus, o Deus que nós adoramos. Tu és, Jesus, o Deus que passeia em nosso meio. Tu és, Deus, o socorro bem presente na tribulação. Nós olhamos para o monte e o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor, o Senhor, o Senhor, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que passeia em nosso meio, é Ele. Oh, Pai, te adoramos, Deus, Santo, Santo, Santo. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, Santo, Santo, Santo. Cremos nisso, Jesus. Cremos nisso, Jesus. Cremos, Jesus, que é o Senhor quem nos chama, Pai, e é o Senhor que nos enche de confiança. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. Vamos declarar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar. Chamarei,
Senhor, nós declaramos, Pai, desde o início desse culto, Deus, que o Senhor é vitorioso. Declaramos, Senhor, que Teu trono acima está, que muralhas cairão, que muralhas têm que cair, Pai, porque nós estamos Te louvando, Te adorando e nada pode nos impedir de Te adorar. Mas, Pai, nós precisamos declarar, Deus, que para nós passarmos por tudo isso, nós andarmos, Pai, por tudo isso, nós precisamos, Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, nos encha de confiança nessa noite, encha cada um que passou por essa porta de confiança, Senhor, encha corações de confiança, aqueles que estão em casa assistindo, encha de confiança, encha de esperança, encha, Deus. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em Tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu suas mãos e declare: além das ondas olharei, se o mar agita, em Tuas mãos descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Santo, 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 Santo. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Santo, 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 Santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Que preciso, pois Jesus é o meu abrigo, nada me fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Tenho, Senhor, tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo, nada
nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Sinto seu fluir em minhas mãos, sinto seu ar em meus pulmões. Príncipe da paz, Tudo é para Ele, Ele é o Alfa, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é comigo. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. tudo é para Ele, E Ele é por sinto seu fluir em minhas seu ar, meu Santo, queridos. Hoje, enquanto eu orava, como eu disse para vocês, o Senhor ministrou comigo que hoje era dia de nós declararmos o poderio do Senhor, que era dia de nós pedirmos mais confiança e que era dia de cura. E eu falei, Deus, de cura. E eu nem tinha pensado nessa canção, mas Ele me trouxe à mente de repente o período que nós estávamos lá no acampamento de carnaval. E eu comecei a comentar com o Cleitinho que estava com a gente naquele dia. Eu falei, Cleito, essa canção, toda vez que eu canto e que eu escrevi, é algo do meu coração falando, Deus, eu sinto o seu fluir, Jesus, em minhas mãos, eu sinto o seu ar nos meus pulmões e como eu sou grata por isso, porque eu estou aqui, eu tenho fôlego de vida, eu sinto a cura do Senhor. E Ele falou assim para mim, pastora, muitos vão declarar cura através dessa canção. E isso me veio à mente nesse momento. E aí o Senhor começou a ministrar comigo sobre algo que nós vamos fazer agora. Eu queria que você colocasse diante do Senhor, alguma pessoa que está precisando de cura, seja na área física, emocional, espiritual, financeira, medo, às vezes depressão, síndrome do pânico, algo que está sentindo por conta de tantas notícias difíceis, e todos os dias quando você abre o noticiário é mais notícia difícil, mas o Senhor que é vitorioso, que fez os céus, que fez a terra, o Senhor que é vivo, é o Senhor que passeia aqui em nosso meio, é o Senhor que também vai tocar a sua vida e na sua casa nesse momento. É esse mesmo Deus. Se você está na sua casa, eu queria que, como num ato profético, você se levantasse do seu lugar, se você está sentado, e você colocasse a sua vida, ou a vida da pessoa que precisa de alguma cura. Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida diante do Senhor. Pai, eu não creio que foi em vão que o Senhor ministrou comigo, Deus. Eu creio no poder da Tua palavra, eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor é, eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor faz. E esse povo que está aqui te louvando, te adorando, também crê, Senhor. Esse povo que está em casa, que levantou, que está de pé, está clamando e crê, Senhor. Nós queremos declarar profeticamente, Jesus, que nós sentimos. E assim, conforme nós formos declarando, o Senhor vai entrar
trabalhando e curando a área que precisa ser curada em nome de Jesus. Sinto o seu fluir em minhas mãos. Sinto o seu ar em meus pulmões. Mais uma vez, sinto o seu fluir em minhas mãos. Sinto o seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Alfa, declare. Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele. Ele quer por mim, tudo é para Ele. Ele é por mim, tudo é para Ele. E Ele é por mim. Tudo é para Ele. Ele é por mim. Tudo é para Ele. Ele é por mim. Tudo é para Ti, Jesus. Te amamos, te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Queridos, hoje de manhã, cedinho, de madrugadinha, quando eu levantei, eu ouvi uma palavra. E nessa palavra, a pregadora no final declarou assim: que nós não precisamos, nós humanos, nós não precisamos da unção de cura. Nós precisamos conhecer o dono da cura. Nós não precisamos necessariamente, eu ou você, estar orando por alguém para ele ser curado. Mas nós precisamos conhecer o dono da cura, o Jesus da cura, o Jesus que faz, o Jesus que tudo pode, o Jesus que morreu e ressuscitou, o Jesus que está vivo. É esse Deus que nós servimos, queridos. Não é um Deus de mortos, não é um Deus de tristeza, não é um Deus de depressão, não é um Deus de medo. Pastora, mas eu estou sentindo isso, então vamos começar a orar, porque tem alguma coisa errada. Nós servimos um Deus de vida, nós servimos um Deus vivo. Vamos orar para que o Senhor tire de dentro de nós aquilo que não é dele, porque o Senhor é um Deus de vida. E em nome de Jesus nós recebemos isso nessa noite. Você crê nisso? Amém? Você pode dar uma salva de palmas então ao seu Deus? Aleluia, santo, 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 santo.
santo, santo, santo. Aleluia. Nós cremos, Jesus, como nós cremos, Pai. Cremos no poder da Tua palavra, no poder do Teu nome, no poder do Teu sangue vertido naquela cruz. Cremos e sabemos que o Senhor está vivo. E por isso, Deus, nós nos alegramos, Deus. Nós nos alegramos, o Senhor é o nosso socorro, nossa fortaleza, nós Te amamos. Entregamos a Ti, Jesus, esses momentos. Entregamos nossas vidas aqui dentro deste templo. Entregamos a sua vida que está em casa com a sua família. Entregamos todos aqueles que estão nos assistindo hoje ou que ainda assistirão. Pai, que o Senhor possa, Pai, tocar cada vida, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, reanimar, trazer esperança, encher de paz, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoamos, Pai, também os dízimos e ofertas para a sua casa, Deus. Pai, é tudo para Ti. Tudo, Deus, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Nós Te amamos e Te adoramos, em nome de Jesus. A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Ele é por mim, tudo é para Ele. Ele é por mim, tudo é para Ele. Ele é por mim. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é para Ele, amém? Que bom. Tudo é para Ele mesmo. Ele é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Eu tenho algo para os nossos corações nessa noite. Eu quero que você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em João, capítulo 15. João 15. Versículo 1. Amém? Estou lendo. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu abri na linguagem de hoje, tá, diácono? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, ou agricultor em algumas versões. Todos os ramos que não dão uva, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Versículo 6, diz assim: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Abaixe sua cabeça, vamos orar, entregar esse tempo, esse momento diante de Deus. Pai, nós Te adoramos, reconhecemos o Teu amor, a Tua grandeza, e mais uma vez nos submetemos a tudo que o Senhor é, a tudo que o Senhor quer fazer, que nós possamos estar alinhados com o Senhor, com a Tua vontade, que Teu Espírito Santo conduza todas as coisas, essa palavra. Pai, eu dependo, preciso, reconheço, Pai, a minha limitação e a minha total dependência do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale, Pai, em cada coração, nas nossas vidas,
que seja algo poderoso para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto muito conhecido, mas eu preciso te falar que é um texto que sempre me incomodou muito. É um texto que parece que ele me desce um pouco atravessado, assim, quando eu leio. E hoje foi um dia abençoado, como tem sido todos os outros dias. Eu tenho procurado fazer meu devocional de manhã, e não era 6 horas ainda. Eu estava orando, estava lendo, e Deus me trouxe esse texto e me trouxe algo que encheu meu coração de esperança, que mudou a forma de eu enxergar esse texto, que me trouxe algo diferente, e eu tive que mudar algumas coisas, algumas não, muitas coisas na minha ministração, naquilo que eu quero falar com você. Mas você que está com a sua Bíblia aberta, o versículo 1 diz que Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira e que o nosso Pai, o nosso Deus, é o agricultor, é o lavrador, é o responsável pela videira. Mas no versículo 2 ele diz o seguinte, que todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, vírgula, embora eles estejam em mim. E toda vez que eu lia isso, eu falava, Senhor, mas os ramos estão conectados. Não está falando de um ramo de um espinheiro. Não está falando de um ramo de uma outra árvore. Está falando de um ramo da videira. E não só de um ramo, está falando de um ramo que está conectado no caule. E toda vez que eu lia isso, me dava um desconforto. Sabe, porque tem um propósito para o ramo, a gente sabe disso. E na verdade, quando esse ramo não estava dando uva, a palavra diz que Ele o corta. Nós sabemos que o propósito do ramo ali era dar uvas. E eu coloquei um título nessa ministração de O Tempo de Dar Uvas. Você pode repetir comigo? Diga assim, o tempo de dar uvas. Querido, o propósito da videira, o motivo pelo qual uma videira nasce, é dar uvas, é produzir uvas. Tudo aquilo que na sua genética ela é estabelecida como árvore é para produzir uvas. Não adianta a videira produzir mangas. Não adianta a videira produzir jacas, que é um fruto muito maior. O propósito da videira é produzir uvas. E Jesus está falando que se essa videira ou esse ramo não produz, não realizar o seu propósito, o agricultor vai e corta. E o versículo 6 fala que lança no fogo, e eu sempre, toda a minha vida, associei o lançar o fogo como algo terrível. Não deixa de ser terrível, né? Mas como lançar no inferno, onde vai haver choro e ranger de dentes. Eu até continuava o versículo. Mas Deus me trouxe hoje algo diferente, querido. E eu quero ministrar justamente sobre isso. Eu creio que é um tempo de restauração. Eu creio que é um tempo de restauração da noiva. Nós temos falado muito sobre isso. Eu tenho assim convicção que é um tempo de restauração de propósitos, de Deus alinhar as nossas vidas, e nós temos falado muito sobre isso, de nós estarmos assim, juntos, alinhados com tudo aquilo que Deus tem para nós nesses dias, amém? Em cima de tudo isso, eu quero que você abra comigo em Zacarias, capítulo 3. Zacarias. E eu quero trazer tudo isso para as nossas vidas. Vamos lembrar de Israel. Israel é um povo de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus.
mas em todo o tempo Israel era como se fosse a videira. E Israel, por muitas e muitas vezes, parou de dar uvas. Fugiu do seu propósito. E Deus precisava de alguma forma trazê-los de novo para que eles pudessem estar no centro da vontade de Deus. Em Zacarias 3, estou lendo a partir do versículo 1. Zacarias é um profeta, ele viveu 500 anos antes de Cristo, para você entender um pouquinho da história. E ele tem uma série de visões que Deus dá. Ele viveu na época da restauração de Jerusalém, dos muros. Só que diferente de Neemias, dos outros contemporâneos ali, Ageu, ele não focou no templo ou na restauração de Jerusalém, mas aquilo que Deus trazia, as visões, era muito mais para o povo, era uma restauração do povo de Deus. E nessa visão, estou lendo 3, versículo 1, diz assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festas. Em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Só até aí. Amém, queridos? É um texto poderoso, uma visão poderosa que Deus dá a Zacarias. E nós precisamos entender, o povo de Deus, mais uma vez, o Israel de Deus, estava fora do propósito. Não estava dando uvas. Tinham escolhido, tinham semeado algo terrível. Era um tempo que eles estavam cativos na Babilônia, no exílio. Eles estavam com medo, eles estavam com problemas, eles estavam com insegurança, eles estavam com dificuldade, eles não sabiam como seria o futuro. Ou seja, o tempo, o momento que eles estavam vivendo era um momento muito tenebroso, muito difícil. Mais uma vez eu trago para nós. Creio que não se compara ao momento que eles estavam vivendo, mas eu sempre trago, querido, tudo que Deus ministra, eu trago para a minha vida, para o meu coração, para esse tempo. E nós estamos num tempo de incerteza, num tempo de dificuldade, num tempo que nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Eu falo que Deus tirou o nosso futuro, a gente não consegue planejar, ter expectativa de algo, porque a gente não sabe. Eu vou viajar em setembro, será? Eu vou casar em agosto, será? Você pode casar até no cartório, mas a festa você vai fazer? Então a gente não sabe, tudo aquilo que estava pré-programado, de uma certa forma Deus permitiu que parasse. E esse era o tempo que eles estavam vivendo, um tempo que, num momento muito difícil. Agora, o texto fala, querido, do cuidado de Deus e da restauração do povo de Israel. E ele é representado por esse grande sacerdote Josué. Nessa visão que Zacarias tem, ele tem um homem que chama-se Josué, que não tem nada a ver, abra parênteses, com aquele Josué de Moisés, ok? Lá atrás, o sucessor de Moisés. Esse é um outro homem, muitos e muitos anos depois, nós estamos aqui há 500 anos antes de Cristo. Ou seja, já terminando praticamente o Velho Testamento. Mas esse homem, ele é citado nessa visão que Zacarias tem.
E na verdade é uma visão que Deus mostra para Zacarias o desejo de Deus. O que Deus quer fazer para o seu povo. Qual que é a vontade de Deus, o desejo de Deus, os planos de Deus para o povo dele, para os escolhidos dele. E eu quero discriminar algumas coisas, que eu acho isso muito importante, mas é preciso você entender esse contexto da visão de Zacarias, do que Deus estava ministrando a Zacarias, o que Deus estava falando, que Deus estava querendo tirar o pecado do povo e restaurando o povo para o propósito, para dar uvas. Para nós entendermos a nossa analogia que nós começamos. Amém? Amém? Então eu quero, como diz o mineiro, começar do começo. No versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo, Zacarias 3, no versículo 1. Nós temos 4 personagens citados nessa visão. Começa assim, ó, Deus me mostrou. Então o primeiro personagem é Deus. Tá? Eu quero que você tenha Deus e nós vamos pegar Deus como nosso juiz, nosso justo juiz. Amém? Deus me mostrou o grande sacerdote Josué. O Josué representa aqui a Israel. Representa o povo. Então representa eu e você. Amém? Que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Se você pegar e ver, o anjo está em letra maiúscula. Representa Jesus, que é o nosso advogado que está diante de Deus. Amém? E Satanás, que estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Então nós temos um quarto personagem, que é Satanás, que é fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é acusar Josué diante de Deus, diante do advogado, né, que está ali nessa situação, nessa cena. Entendido isso, eu quero que você acompanhe o versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás. Queridos, então vamos entender, como se fosse Jesus falando para Satanás o seguinte: que Deus te condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem, que homem? Josué, é como um tição tirado do fogo. Vamos parar um pouquinho nesse versículo que eu quero esmiuçar ele um pouquinho. Satanás está ali para acusar Josué. E a primeira parte desse texto, ou desse versículo, que eu quero trazer à tua memória é que o anjo, ou Jesus, repreendeu Satanás. Por um motivo, e ele diz o seguinte: que o Senhor que escolheu Jerusalém, o seu povo, que o próprio Jesus, que Deus te repreenda, porque Deus escolheu o seu povo. Então a primeira coisa que eu quero trazer nesse versículo é sobre o amor que Deus tem por mim e por você. Como nós somos escolhidos. Queridos, vamos lembrar que Israel está no fracasso. Israel escolheu o que eles estão vivendo. Israel escolheu o pecado, Israel escolheu adorar outros ídolos, Israel escolheu viver longe dos caminhos do Senhor. Mas mesmo Israel sendo fracassado, sendo falho, mesmo Israel desviando, mesmo Israel sendo infiel, Jesus fala para ele assim, ó, que o Senhor Deus, que escolheu esse povo mesmo vivendo sem dar uvas, mesmo vivendo fora do propósito, que Deus te condene. Eu vejo um advogado guerreando, lutando, nos defendendo, e assim ele faz por mim e por você até hoje. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Jesus, ele continua sempre mantendo isso aí. Agora eu quero te lembrar que nosso Deus é um Deus de justiça. E se o povo, querido, é princípio, se o povo semeia isso, corrupção, se o povo escolhe, o povo vai colher isso. Então isso é um fato que nós temos que saber que é imutável, porque está escrito na Bíblia, Deus não pode agir de uma forma diferente, senão ele estaria sendo injusto. E esse momento que o povo deixou os caminhos de Deus, eles estavam
colhendo tudo aquilo que eles estavam plantando, toda a tristeza, toda a angústia, por algum motivo, querido, que eles fizeram lá atrás, Deus permitiu eles passarem por tudo isso. Mas o que eu quero salientar aqui, mesmo com o fracasso, com as escolhas, isso não apaga, não substituiu, não diminui, não elimina o cuidado e o amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Eu quero que você repita isso comigo. Quero que você diga assim, ó, o meu fracasso, as minhas escolhas erradas, como filho, não elimina o amor de Deus por mim. Querido, isso é incrível. Isso é incrível, porque Deus permite algumas coisas. Deus, Ele precisa cumprir tudo aquilo que Ele falou. Agora, o fato, às vezes, de nós errarmos, isso não impede, ou não diminui, ou não afasta. Eu tenho algo que tem me incomodado muito. Mais um, né? Às vezes nós falamos que os nossos pecados, entendeu? Expulsam Deus. Tem um versículo que fala, né, que as minhas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, que os ouvidos não estão tapados para que Ele nos ouça, mas as nossas iniquidades nos afastam. Eu creio, querido, que os nossos pecados, eu não gosto do termo afastam. Eu creio que Jesus, Ele continua do nosso lado, agarradinho, pertinho, mas pelas nossas escolhas Ele está ali do nosso lado, às vezes chorando, triste, sabendo que aquilo que nós estamos escolhendo, nós vamos ter que depois enfrentar, mas isso não significa que Ele virou as costas, igual muitos acham, nossa, eu pequei, eu estou fracassado, eu escolhi, então agora Jesus virou as costas e Jesus está longe de mim. Não, queridos, sempre Jesus vai estar perto de nós. Amém? Amém, queridos? Então eu quero te dizer nessa noite, que mesmo às vezes nós tendo atitudes erradas, escolhas erradas, mesmo nós escolhendo caminhos às vezes que desagradam a Deus, fazendo coisa que desagrada a Deus, Deus continua olhando para mim e para você, querendo que eu e você volte para onde Ele quer, que eu e você possamos voltar a dar uvas. Amém? A segunda coisa que eu quero colocar desse mesmo versículo, é que diz o seguinte: esse homem é como um tição tirado do fogo. O anjo apresenta o grande sacerdote Josué como um tição tirado do fogo. Ele faz questão de colocar a atual situação. Vamos lembrar que Josué está representando eu e você, o povo de Deus. A atual circunstância de Israel para Deus, para Jesus, confrontando Satanás nessa visão eu estou sabendo que esse povo é um tição tirado do fogo. Isso querido, alguém que não tem valor pelas suas próprias forças, alguém que não tem futuro, alguém que não tem como produzir mais muita coisa boa. O que é um tição tirado do fogo? O que é um pedaço de carvão numa fogueira? Mas era preciso para mostrar para Josué a real condição espiritual diante daquela cena. Agora eu quero que você entenda isso, que você faça essa reflexão sobre uma fogueira e sobre um tição. Querido, você só joga madeira ruim no fogo. Você não vai pegar uma Itaúba boa, uma tábua linda, e vai falar assim, vamos fazer uma fogueira dela. Mas aquilo que talvez é descartado, aquilo que talvez não tenha valor diante dos teus olhos, isso você usa. E quando você queima, você sabe que aquilo vai
terminar em cinza. O destino de um tição é virar cinza. Ou seja, não tem futuro. Não tem alguma coisa que importa. Agora, qual que é o projeto de Deus? E é isso que me encanta. É Jesus chegar e falar assim, eu sei que Josué é um tição, mas o meu projeto é tirar esse tição, que não tem futuro, que está perdido, e transformar num grande sacerdote. Vamos trazer para mim e para você. É a nossa condição pecaminosa, é a nossa condição de pecador, é a nossa condição falha, muitas vezes das nossas escolhas, do nosso mérito, querido, nós não temos, a nossa natureza é carnal, as nossas escolhas muitas vezes vão contra aquilo que Deus quer, e Deus olha para a nossa condição como se fosse pela nossa própria força, um tição tirado do fogo, mas Ele pega eu e você, e quer colocar como grandes sacerdotes na presença dEle, amém? Quero trazer o versículo que nós lemos, de João 15, versículo 16, Não, 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Ou seja, querido, o mesmo texto que João começa falando da videira, ali no versículo 16 ele fala o seguinte: ei, não foi vocês que escolheram, eu que escolhi vocês. Eu que escolhi. E eu escolhi para vocês viverem num propósito, para vocês darem frutos. Então, muitas vezes a gente se acha merecedor, ou se acha, agora eu estou fazendo as coisas certas pela nossa força. Não, querido, foi Deus que está nos cercando, é Deus que está diante de toda a situação, nos moldando, nos empurrando, para que a gente possa entrar, nos alinhar com tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Um país que não tinha perspectiva, um Israel no exílio, não tinha nação, não tinha cidade, tudo destruído. Deus fala para Zacarias, eu vou pegar esse povo, que agora aos teus olhos é só um tição, e eu vou construir um grande projeto, uma grande nação, um grande povo, continuam sendo os meus filhos. Amém, queridos? Você precisa entender isso, para a gente caminhar junto onde eu quero chegar. Como que eu posso voltar então a dar esses frutos? Versículo 3. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Abra outro parênteses. Quero falar que eu já falei um pouquinho. Querido, mas isso também me encanta. Porque diz que Josué estava com roupas sujas. A gente sabe que a roupa é a condição espiritual do homem. Roupa representa o nosso estado de santidade. Roupa suja no Velho Testamento está falando de um homem de pecado. Roupas limpas, roupas brancas está falando de um homem santo. Por isso que fala para nós trocarmos as vestes, em Apocalipse, fala que nós temos que ter roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Então, a representatividade de Josué é que, na visão, Josué, que representa aí você, tinha roupa suja. Mas o anjo continuava em pé do lado dele. Quero reforçar aquilo que eu falei. Querido, às vezes não é porque você está sujo. Não é porque você está com roupas sujas. Porque você está fedendo carne. Porque você está no pecado. Que Jesus deixou de estar ao seu lado. Jesus continua do seu lado. Ele pode estar chorando, igual eu falei. Ele pode estar chorando com você. Triste, porque você tem escolhido viver fora dos propósitos. Mas para mim, Ele está ali, com os braços estendidos. Minha mão não está encolhida para que eu não te ouça. Nada poderá separar do meu amor por você. Não é teu pecado, não é altitude, não é profundidade, não é anjo, não é demônio, nada. Eu sempre estou com você. Quando nós entendemos isso, nós percebemos
o grande amor do Senhor para conosco. Versículo 4. Diz assim: aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué. Em outra versão, tirai-lhes as vestes sujas. E depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festas. Em outras versões, te vestirei de finos trajes. Querido, foi o anjo, foi Jesus que falou assim: vamos tirar a roupa suja deles. Vamos tirar. Ajudante, vai lá, ajuda a trocar as roupas de Josué. Queridos, eu quero que você tudo volte para o texto inicial, porque tem uma correlação com tudo aquilo que Deus ministrou comigo. Vamos imaginar que eu e você somos os ramos, e nós estamos conectados à videira. Israel era esse ramo. Não está falando dos heteus, dos filisteus, dos jebuseus, está falando do povo de Deus. Eles continuaram sendo filhos. Só que esse ramo não estava no propósito, não estava fazendo aquilo que nasceu para fazer, não estava vivendo uma vida de obediência, não estava dando fruto, não estava dando uvas. E diz o texto que Deus corta o agricultor. E para mim era essa a situação de Israel. E Jesus e Deus e o Espírito Santo e os anjos tristes em ver aqueles ramos numa fogueira como um tição queimado. Aos olhos humanos, aos olhos das nações, sem expressão, sem força, sem futuro, mas aos olhos de Deus, continuava sendo o meu ramo querido, os meus filhos queridos, continuava sendo os filhos dele. Queridos, isso é para mim, para você, é a igreja. Isso é uma palavra que às vezes Deus permite situações, fogo, crises, incertezas, e nós temos que enxergar e aproveitar, porque pode ser que Deus está falando assim: tudo isso eu estou permitindo para que você, que com a sua força, que não enxerga o futuro, que acha que é só cinza lá na frente, eu vou tirar você, um tição, e vou formá-lo um grande sacerdote diante de Deus. Amém? E tudo começa quando Jesus fala assim: eu vou tirar as vestes sujas dele. E ele fala o seguinte: vai lá meus ajudantes. Creio que tinha muitos anjos. Quando Jesus subiu, ele falou assim: eu preciso ir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Queridos, eu aprendo algo com isso. Às vezes a gente quer ser limpo na nossa força. E o papel de ajudar eu e você a ser limpo é do Espírito Santo. A hora que nós entendemos o amor de Deus e que tem um Espírito de Deus que mora em nós, que é responsável para nos ajudar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que Ele que vai nos ajudar a limpar. Então, querido, a tua entrega a Ele vai ser muito maior. O que acontece é que às vezes a gente quer livrar na nossa força do nosso braço, e você não consegue, você se frustra. Enquanto Deus está falando assim: ei, só se rende ao Espírito, só vem conhecer eu mais de perto, porque a hora que você estiver mais perto de mim, me conhecendo mais, me buscando mais, o meu ajudador, o Espírito que eu enviei para estar dentro de você, Ele que vai ser a tua força, e Ele que vai ajudar a tirar essas vestes sujas de você. Aí que acontece a verdadeira transformação. Amém? Por isso, queridos, que você vê que gente entra na igreja e começa por causa de fardo. Eu parei isso, eu deixei de fazer isso. Querido, eu não estou falando que você não tem que se esforçar. Isso é o Espírito Santo, claro, produzindo em você. Porque senão fica muito fácil. Não, o Espírito Santo até agora não me convenceu, então eu vou continuar com a minha vida pecaminosa. Não tem nada a ver. Você sabe, Deus conhece o som do teu coração. Mas é diferente de você ter um fardo e fazer isso por causa do que o fulano está vendo, do que as pessoas estão vendo, e não porque é aquilo que o Espírito Santo está vendo. E está te incomodando porque Deus está triste com você.
Não esposo, marido, pastor, a igreja. Não, porque o que eu estou fazendo, Deus está triste. Quando você tem esse sentimento, então você está entendendo que tem algo mexendo no teu coração, te ajudando a trocar as tuas vestes sujas por vestes limpas. Amém? Queridos, mas ele continua. Ele fala o seguinte: depois lhe disse, assim eu tiro os seus pecados, e agora eu vou vesti-lo com uma roupa, com roupas de festas. Querido, Deus não quer só tirar a nossa roupa suja. Entenda o amor do teu Pai. Deus não quer só te limpar, Deus não quer só te restaurar, mas Ele quer colocar roupas de festas. Queridos, roupa de festa é uma roupa especial. Quando você vai a uma festa, quando você vai a um casamento, quando você vai a um lugar, você coloca uma roupa chique, uma roupa boa, uma roupa que vai te deixar com a tua autoestima lá em cima, uma roupa que vai produzir alegria em você. E Deus faz questão de falar assim: eu quero que tire a roupa suja, mas que coloque uma roupa de festa, porque é isso, é dessa forma que Ele quer enxergar em você, é isso que nós representamos para o nosso Deus. Amém? Agora entenda isso. Deus pega um tição, tirado do fogo, completamente sem valor, sem destino, fora do propósito, que não dá fruto, cheio de pecado, que fracassou, e transforma em uma obra de arte, em um filho, em uma filha, em um sacerdote, em um embaixador do reino. Isso é algo que só Deus tem a condição de fazer. Vamos lembrar do filho pródigo? Na mesma história, no mesmo raciocínio. Filho era filho. E ele escolhe pegar a parte que lhe cabe e sair da presença do pai. Escolhas, decisões. Queridos, o pai, hora nenhuma falou assim: filho, você não vai. Eu te proíbo de você ir. Porque o pai respeita aquilo que a gente escolhe. Mesmo trazendo dor para o pai, sabendo que vai quebrar a cara. Mas o filho vai. Para mim o ramo é cortado. Não estava dando uva, mas continuava sendo filho. É isso que eu quero que você entenda, querido. O filho nunca deixou de ser filho. O ramo foi cortado, foi lá para o fogo. Começou a queimar. Mas teve um momento que ele caiu em si. E então ele volta. O que o pai faz? O pai não acusa, o pai não rejeita, mas o pai troca as vestes, amém? A primeira coisa, tira essa roupa que cheira porco, que cheira mundo, que cheira carne, que cheira pecado. Vem cá que você estava morto, você reviveu. Eu vou trocar as tuas roupas e vou te dar roupas novas. É esse o poder que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Versículo 5, querido. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Queridos, Deus ele não simplesmente troca as suas vestes. Se fosse só isso para nós já estaria bom, porque vamos entender a nossa condição, um tição tirado do fogo. Ele pega aquela roupa suja, ele tira e já coloca uma roupa de festa, que já nos promove a algo muito maior do que a gente merece. Mas ele não se contenta em só colocar uma roupa de festa. Então ele pede de novo para os ajudantes, fala assim, ó, agora ele já está bonito, já está com uma roupa de festa, mas agora eu quero que você coloque um turbante. Vamos entender isso. Queridos, turbante só usava aqueles que tinham autoridade. Só usavam aqueles que tinham uma posição de honra, de dignidade. Se você pegar e estudar as vestes de Arão e da sua família, Êxodo 39, se eu não me engano, 30 ou 39,
você vai ver que tinha toda uma preparação, e tinha um turbante, um lugar que eles colocavam na cabeça, e tinha uma gravação em ouro que estava assim, ó, separado para o Senhor. Queridos, para ser sacerdote você tinha que ter um turbante especial, uma roupa especial, de um jeito especial. Então Deus pega agora, na visão de Zacarias, aquele que era o tição representado por Josué, troca as vestes, tira a roupa, põe uma roupa de festa, mas não se contém ainda e fala assim, ó, eu quero colocar ainda um turbante que vai dar autoridade, dignidade, honra para esse meu povo. Vamos entender que isso Deus está falando do seu povo de Israel. Vamos entender que isso Deus está falando para mim e para você nessa noite. Amém? Amém, queridos? Vamos voltar para a mesma história que eu falei do filho pródigo? Mesma coisa, só muda o item. O pai chega para o filho, troca as roupas, já está limpinho, mas fala assim, não, traga um anel. Põe também o anel, porque o anel é um símbolo de autoridade. Roupa, às vezes até uma pessoa qualquer pode usar uma roupa bonitinha, não, mas você não é qualquer um. Você tem turbante, você tem anel de autoridade, você é embaixador do reino. O motivo pelo qual eu te resgatei, o propósito da tua vida, não é simplesmente isso, é dar cachos de uvas muito bom, muito grandes, muito poderosos, muito doces. Não é só uma uvinha, é muito maior do que aquilo que você imagina. Eu fico encantado, querido, porque esse mesmo Deus que pega o nada, Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos uma geração eleita. O que é uma pessoa eleita? O Adriano foi eleito. Bolsonaro foi eleito. Significa que ele foi escolhido, que ele venceu uma disputa entre muitos. Agora Deus olha no teu olho e fala assim, ei, você foi eleito, foi você que ganhou, foi você que foi escolhido, foi você que está aqui nessa noite, foi você que o Espírito Santo tocou no teu coração e abriu e te convenceu, e você entendeu o que é Jesus, o que Ele fez na cruz, foi você que entendeu isso, e você deu uma resposta para isso, e por isso você está aqui, e você não é só uma geração eleita, mas você também é um embaixador, um representante do reino, um povo de propriedade exclusiva minha. É isso que Deus fala para mim e para você. Um tição que estava sem destino, sem futuro, com um monte de problemas, mas que no meio dos problemas, Deus reverte, restaura, para produzir, para gerar um povo que será forte e poderoso na terra. Amém. Lembra que turbante, anel, autoridade, não tem nada a ver com aquilo que você é sobre pessoas, mas tem aquilo que tem a ver com aquilo que você é diante de Deus. Na verdade, o quanto você submete a Deus. Quanto mais autoridade você tem, mais submisso a Deus você é. Isso é extremamente importante você entender, porque tem gente que confunde a autoridade com agora eu tenho uma posição. Querido, às vezes você pode ter posição e não ter autoridade diante de Deus. A autoridade, ela é dada àqueles que se submetem. Quanto mais autoridade, ou quanto mais você se submete, mais autoridade diante de Deus e no reino espiritual você vai ter. Amém? Versículo 6. Ele disse a Josué, 7. O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres, conforme eu ordeno,
você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte, 2 pontos. Se você obedecer, sempre tem essa cláusula, querido. Sempre tem o se eu quiser, se eu escolher, se você obedecer, se você andar nos meus caminhos, se você cumprir todos os meus deveres, se você quiser estar conectado em mim, se você escolher viver para os meus propósitos. E ele usa um termo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Deixa eu te contextualizar. Lembra de Esther? Falei esses dias. Esther, quando ela precisava entrar diante do rei, ela teve muito medo. Porque não tinha acesso, nem sendo rainha, a você estar na presença do rei, a não ser que você fosse convidado, a não ser que você fosse escolhido, chamado pelo rei. A própria rainha não tinha permissão, tanto é que o rei tinha que estender o cedro de ouro, dando a clemência, né? Falando, não, está tudo certo, eu te perdoo, o que você quer? Esse contexto que todo esse povo está vivendo, não era qualquer um que tinha acesso ao rei. Ao rei é vossa majestade. Queridos, eu acredito que até Satanás, para entrar diante do rei dos reis, ele tem que agendar um horário, falar assim, ó, Todo-Poderoso, Yahvé, será que Vossa Excelência permite tal dia eu entrar aqui? E eu acho que isso que incomoda tanto Satanás. Porque Deus ama tanto eu e você, que falou assim, ó, que se você quiser e você obedecer, igual os anjos que estão aqui na minha volta, me adorando, você vai poder entrar sem pedir permissão, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, você vai ter livre acesso à minha presença. E nós vemos isso sendo consumado em Jesus. O texto continua falando daquilo que viria, que seria Jesus, o renovo, né, como pedra fundamental, e tudo isso concretiza em Jesus. Mas o que eu estou falando, queridos? Que além de Deus te dar autoridade, te trocar as tuas vestes, Ele fala que se eu e você quisermos e obedecermos, que da mesma forma que os anjos têm o livre acesso, nós também teremos. Amém? Agora, isso não é novidade. Isso tudo nós já sabemos. Isso tudo nós já vivemos, nós temos pregado. Isso tudo, às vezes a gente nem valoriza. Tem um ditado que fala que a gente só dá valor na água quando a fonte seca. A gente só dá valor na liberdade o dia que você precisa ficar de quarentena. Aí você vê o tanto que é difícil. A gente só dá valor no calor que estava quando tem um frio, entendeu? E que você não tem mais blusa, está tudo mofada. Mas a gente sabe que é rápido. Eu já quero concluir tudo isso que nós falamos. Vamos voltar para a videira verdadeira. Jesus chega e fala o seguinte: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Os ramos nascem numa videira com um propósito: dar frutos. Aquele que não está dando uva, mesmo que esteja conectado, eu corto.
E de verdade, eu já falei isso, era algo que era minha oração por várias vezes. Falei, Senhor, eu não quero ser cortado por eu não estar dando uvas. Eu não quero ser cortado por eu não estar no teu propósito. Então me mostra o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor tem para mim. E para mim esse cortado era algo assim muito drástico, muito forte. Não deixa de ser. Mas hoje de manhã Deus me revelou um amor tão grande que eu queria que você assimilasse isso nessa noite. Que você entendesse isso nessa noite. Que às vezes o fato do ramo está no fogo. Quando ninguém acredita, ele olha e vê um tição. Ele vê um carvão. Mas ele pega esse carvão porque ele sabe que é ramo da videira. Ele sabe que continua sendo filho. Ele sabe que continua sendo Israel. Ele sabe que ele tem um projeto. Que ele tem planos, que ele tem propósito, que ele tem futuro, que ele não desiste. Querido, enquanto você estiver vivo, Deus não desiste de mim e de você, amém? Enquanto nós tivermos o fôlego de vida, Deus está ali. Você pode pecar o tanto que for, você pode desviar o tanto que for, você pode achar que você é indigno, você pode achar que você não tem valor, mas tem um anjo que está ali do teu pé, tem o Senhor Jesus que está ali, ó, juntinho com você, orando, torcendo, guerreando, sendo teu advogado diante do Pai, lutando contra Satanás, porque Ele quer ver você conectado na videira e vivendo todos os propósitos de Deus. Amém? Quero que vocês coloquem de pé, por favor, querido. Baixe sua cabeça. Nós somos o Israel de Deus, os seus filhos. Mas às vezes Ele permite momentos difíceis, fogueiras, tochas. Ninguém quer passar por isso. E às vezes é fruto das nossas escolhas. Às vezes não, às vezes é Ele que realmente permite. Mas Ele permitindo ou sendo nossas escolhas, tem um propósito. E é isso que eu quero que você enxergue. Deus quer que eu e você voltemos a dar uvas. Que eu e você continuemos no propósito que nós fomos criados. Querido, e sabe o que a gente faz? A gente tenta suprir as uvas com manga. Às vezes a gente faz boas ações, às vezes a gente faz coisas boas que são frutos, mas às vezes é manga, às vezes é laranja, às vezes é limão, às vezes é jaca, é melancia, às vezes não é o propósito que você quer, e não adianta você querer colocar uma jaca no lugar da uva, porque se você nasceu para dar uva, querido, vai ser isso que Deus vai te cobrar, vai ser esse propósito. Vai ser isso que Deus quer. Quando um dia eu e você estivermos diante de Deus, isso que precisa estar alinhado diante de Deus. Pastor, mas como eu descubro isso? Queria dizer, essa pergunta eu fiz muito tempo. E eu briguei muito, porque eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei qual que é meu ministério, eu não sei o que o Senhor tem para mim, e eu tenho uma resposta para você. O teu ministério é conhecer mais o coração de Deus, o coração de Jesus. É isso que Ele quer de você. Queridos, o fruto é uma consequência de uma árvore bem alimentada, no tempo certo, na estação certa, no momento certo e de uma forma natural. Enquanto você está lutando para dar a uva, querido, você não vai conseguir. O que você tem que lutar é para você conhecer mais o coração de Deus, é você se apaixonar por Ele, é você buscar a presença dEle, é estar juntinho dEle, porque a hora que você tiver isso, vai ser uma forma natural, você estar alinhado com os propósitos, e o teu propósito pode ser totalmente diferente do da tua esposa, do teu amigo. Cada um tem um chamado. Tem gente que nasceu para ser pastor, para evangelista, tem gente que nasceu para ser profeta, tem outros que nasceram para ser mestre, mas você nasceu para um propósito diante de Deus.
E nesse momento de perturbação que a nação está passando, que os filhos, que a igreja, que a noiva também está passando, às vezes pode ser Deus falando assim: ei, eu preciso te alinhar para você voltar a dar uvas. Eu preciso te alinhar. Eu preciso que você enxergue, eu preciso que você perceba, porque do jeito que estava, você não estava percebendo. Você era simplesmente um ramo conectado, que estava se alimentando, que estava vindo na igreja, estava na videira, mas embora está na videira, não significa estar no propósito, alinhado com aquilo que Deus quer. Então o agricultor corta. Queridos, não pensa, Deus não está cortando um espinheiro, Deus não está cortando uma outra árvore, Deus está cortando um ramo que está conectado. Isso me produz um temor muito grande, mas ao mesmo tempo que isso sempre me doeu muito, hoje de manhã isso me produziu uma alegria, de saber que isso é um ato de amor, daquilo que Deus quer para mim, para você, que mesmo eu não tendo valor, mesmo eu sendo cortado e estando numa fogueira como um tição, Deus vai lá e pega e troca as nossas vestes, mas não põe uma veste normal, Ele põe uma veste de festa, uma veste bonita, que representa alegria, um povo saudável, um povo cheio de vida, mas não só isso, coloca um turbante que representa autoridade, dignidade, poder, posição, colocando você como embaixador do reino, como sacerdote, como uma nação exclusiva dele, eleita do Senhor, e muito mais. Eu falo assim, ó, e se você quiser viver desse jeito, se você escolher andar dos meus caminhos, você pode estar na minha presença a hora que você quiser. Você pode entrar na minha presença do jeito que você quiser. Eu estou abrindo as portas para você. E tudo que você pedir, eu quero conceder a você. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos pertinho dEle, alinhado com Ele, quando nós estamos alinhados com Deus, então nós sabemos pedir, porque a nossa vontade está batendo com a vontade dEle. A Bíblia fala que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, e às vezes nós entramos na presença para falar: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, mas será que essa é a vontade de Deus? Será que essa não é a minha vontade? É aquilo que eu tenho falado, às vezes acontece uma frustração. O que é uma frustração? É um desejo que a gente tinha e que não aconteceu. É uma vontade que a gente tinha e que saiu diferente. Querido, mas você pode perceber ou entender que às vezes nada mais é do que Deus te alinhando. Quando você entende que você não é mais você, mas Cristo em você. Eu vou repetir. Quando você entende que você não é mais você, que é Cristo agora em você, então agora você tem os desejos de Cristo. Então quando você está alinhado, que você tem os desejos dele, então agora você tem muito mais autoridade para pedir, porque aquilo que você pede está totalmente relacionado com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa geração, para a nossa igreja, para a nossa cidade. E então aí fica fácil de 2 ou 3 ou muito mais ligarem na terra. Então o Senhor liga no céu, porque está alinhado com a vontade que vem de cima. Amém. Eu não sei quais são os fracassos, teus erros, as tuas decepções, mas eu tenho uma palavra para você, mesmo que você ache que você não tem valor. Você é um filho querido de Deus. Deus troca as tuas vestes. Envia o Espírito para ajudar você a não estar nessa guerra sozinha. Você continuar com Ele, dando a tua força, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você viva os propósitos que Deus tem e que você possa dar muitas e muitas e muitas uvas para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Eu não tenho uma outra oração hoje, a não ser que o Senhor nos volte, nos alinhe ao teu propósito inicial, à tua vontade inicial. Pai, se eu tenho um propósito para cada um, Pai, cada um nasceu porque o Senhor já tinha algo determinado. Pai, não deixe a gente desviar, desalinhar daquilo que o Senhor tem. Pai, não deixa a gente ser enganado por nós mesmos, querendo oferecer outras frutas, outras obras, outras ações. Pai, achando que isso vai substituir aquilo que o Senhor tem para nós. Não, Pai, que nós possamos querer conhecer mais o Teu coração, que nós possamos ter vontade, ter expectativa de acordar cedo e estar diante da Tua presença, porque eu sei que o Senhor vai revelar a cada um aquilo que o Senhor tem, a Tua palavra, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido para casa, para a família, para o trabalho, as respostas, Senhor. Eu creio que as respostas que o Senhor tem para cada um está lá guardada no quarto, Pai, onde eles precisam Te buscar, onde eles precisam entrar e querer estar ali, ó Pai, clamando, adorando, buscando ao Senhor. Pai, é nesse lugar que o Senhor quer se revelar, que o Senhor quer trazer, Pai, as expectativas novas, as esperanças novas, as respostas novas, as soluções novas, Senhor. Pai, nos faz, Senhor, alinhados, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, eu oro por cada coração, eu oro, Pai, pelas vidas que estão, Pai, nas casas, escutando, Pai, aqueles que se acham fracassados, aqueles que já desviaram dos Teus caminhos, aqueles que se sentem, Pai, longe do Senhor, Pai, aqueles que sentem, na verdade, totalmente fora dos Teus propósitos, Pai, que o Teu amor, Pai, que o Teu amor, esse amor que tira um tição, Pai, que está lá no fogo, Pai, troca as vestes e coloca uma veste de festa, coloca um turbante, dá autoridade, Pai, que esse amor alcance e que essas pessoas possam voltar, ó Pai, estar conectados à videira e voltar aos propósitos que o Senhor tem a cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida, por cada coração, oro por cada família, Pai, oro por aqueles que estão doentes, igual a pastora Luciana já orou no início deste culto, Senhor. Pai, que o Senhor visite a cada um, Pai, que está necessitando do Senhor, que a Tua mão poderosa, que a unção do Senhor, o Deus de cura, um Deus que nós cremos, um Deus do sobrenatural, que o Senhor visite os lares, as casas. Nós repreendemos essas enfermidades em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos saúde, declaramos, ó Pai, conserto em nome de Jesus, salvação nas casas, salvação nos lares, que a Tua graça, o Teu amor alcance o perdido, alcance aquele que não Te conhece, Pai, que eles escolham viver uma vida, Pai, diante do Senhor, viver uma vida de santidade, assim como o Senhor falou para Josué, que se você escolher, se você quiser, se você procurar andar nos meus caminhos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos escolher isso, viver aquilo que é eterno, viver por propósitos que são eternos, é a minha oração. Toca cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero ler. Deixa eu ler um versículo aqui, meninos. Só um minuto. Hebreus 2, versículo 3 diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo de desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Eu vou repetir a parte A, diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se nós desprezarmos uma salvação tão grande?
Queridos, foi anunciado a mim e a você uma salvação, um amor, um cuidado, um zelo tão grande, que nós não podemos escutar e desprezar. Nós não podemos escutar e desprezar, porque nós somos cientes do Deus que nós servimos, daquilo que Ele nos oferece, mas nós somos cientes também de um Deus justo, de um Deus vivo. Que eu e você possamos caminhar, prosseguindo para o alvo, alinhado com a vontade dEle, vivendo aquilo que é eterno e buscando dar muitas uvas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só quero dar um recado, para nós já encerrarmos. Tem sido um tempo diferente, querido. Quero que você entenda isso. Tem sido um tempo diferente. Deus está perto daqueles que têm buscado. Eu vou repetir. Deus está perto, parece que mais perto, daqueles que têm o buscado. Eu quero te motivar. Escute bem, eu quero te motivar a você sair daquilo que você já vive, do seu comodismo, do seu padrão, e dedicar na sua casa, no seu tempo, no seu quarto, a algo um pouco mais intenso, porque você vai ter experiências sobrenaturais com esse Deus. Amém? Quero deixar isso no teu coração. Não esteja satisfeito. Não esteja satisfeito com isso que nós estamos vivendo. Eu tenho colocado isso no meu coração. Eu quero dar um passo a mais. Eu quero fazer algo a mais. E eu quero te motivar a você vir junto comigo nisso. A buscar um pouco mais. Querido, às vezes não é tanto tempo, mas é de intensidade, é você criar uma expectativa. Queridos, eu falo, eu tenho 45 anos, eu nunca imaginei que eu fosse acordar cedo, esperando eu acordar, sabe, na expectativa de o que será que Deus vai falar nessa manhã, o que será que Deus, qual será que vai ser a experiência que nós vamos ter. Tem sido algo diferente, e eu quero que você viva isso, porque a hora que você viver e sentir todo esse agir de Deus, você vai ver que a tua vida vai ser conduzida de uma forma diferente. E é isso que eu quero deixar para o teu coração. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, nos dê uma semana abençoada. Abençoe cada casa, cada família, aqueles que nos assistem, nos ouvem. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com cada um, com cada casa, com cada lar, com cada coração, hoje, essa semana e por todo sempre. Amém. Ótima semana, Deus te abençoe muito. Vá em paz em nome de Jesus.